Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo e hoje é dia de vídeo comparativo. Vou estar fazendo a comparação de duas Bíblias muito semelhantes no nome. Bíblia do Obreiro, uma publicação da Sociedade Bíblica do Brasil, com a Bíblia Obreiro Aprovado, uma publicação da CPAD. São Bíblias muito parecidas no tamanho, no nome, mas elas têm muitas diferenças também. Inclusive, ambas têm concordância, dicionário bíblico. O que será que tem diferente nessas Bíblias, hein? São duas ferramentas muito interessantes para você que é obreiro na casa do Senhor. Você que é obreiro na igreja e também que atua como evangelista, missionário. Vou estar mostrando um pouquinho de cada uma e vou estar fazendo uma comparação das duas nesse vídeo. E eu tenho certeza que todas as dúvidas que você tem com relação às duas Bíblias serão sanadas através desse vídeo. Se você chegou aqui, é porque você está procurando um conteúdo sobre Bíblias, sobre materiais de estudo teológico. Então se inscreva aqui no nosso canal, é muito importante ter você como inscrito. Não paga nada, é de graça e você terá acesso a todos os nossos vídeos. Aproveita e também segue o nosso perfil no Instagram, @canal João Paulo Fonseca, e na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros para você também se inscrever. Deixa o seu like e bora lá para a mesa para a gente fazer a comparação dessas duas ferramentas importantes para o nosso estudo da Palavra de Deus. Muito bem, aqui nós estamos com as nossas duas ferramentas, duas Bíblias excelentes. De um lado, a Bíblia Obreiro Aprovado, publicada pela editora CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E do outro lado, a Bíblia do Obreiro, publicada pela editora SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil. Apesar de possuírem nomes bem parecidos, são Bíblias completamente diferentes, com semelhanças, claro, mas em sua maioria, diferenças. É o que a gente vai estar apresentando para vocês agora. Bom, essas Bíblias, elas possuem tamanhos muito próximos, são Bíblias muito práticas no tamanho. Olha só, elas são praticamente do mesmo tamanho. São Bíblias de tamanho médio, tá? Mas vocês percebem que a Bíblia do Obreiro Aprovado é um pouquinho mais grossa. Vamos ver a quantidade de páginas? Então, a Bíblia do Obreiro, da editora SBB, possui cerca de 1.750 páginas. A Bíblia do Obreiro Aprovado, ela tem mais ou menos praticamente 2.000 páginas, né? Que ainda tem aqui algumas páginas aqui, mas 1.980 páginas. Então, a gente percebe que a Bíblia do Obreiro Aprovado, ela tem mais páginas. Bom, então aqui a gente tem primeiro uma semelhança, que é o tamanho, e em segundo lugar uma diferença, que é a quantidade de páginas. E a gente tem um terceiro ponto, que é uma diferença, a tradução dessas Bíblias. A Bíblia do Obreiro Aprovado, ela tem a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Já a Bíblia do Obreiro tem a tradução Almeida, Revista e Atualizada. Então, a gente tem primeiro uma semelhança, que é o tamanho, e depois a gente tem duas diferenças, que é a quantidade de páginas e a tradução. Bom, aqui a gente percebe na capa das duas que a gente também tem diferença na questão do acabamento, né? O acabamento da capa aqui da Bíblia do Obreiro, da editora SBB, é um acabamento mais sofisticado, né? É algo mais trabalhado. Já o acabamento da Bíblia do Obreiro Aprovado não é tão assim sofisticado, mas é bonito também. Vale ressaltar que a gente encontra em várias capas essas duas Bíblias. A Bíblia do Obreiro Aprovado, ela tem a harpa cristã, ela tem concordância bíblica, ela tem dicionário, ela tem um manual de cerimônia, ela tem uma síntese dos livros e tem artigos sobre liderança, tá? Já a Bíblia do Obreiro, ela tem concordância, ela tem dicionário, ela tem alguns auxílios e ela tem cerimônias também. Então a gente percebe que
parece que a Bíblia do Obreiro Aprovado possui mais recursos. Vamos conferir agora para ver se isso é uma verdade. Vamos começar aqui com a Bíblia do Obreiro Aprovado, da editora CPAD. Então aqui a gente tem uma parte de dedicatória. Eu tenho essa Bíblia desde 2019. Em seguida a gente tem a primeira e a segunda folha de rosto, síntese dos livros, artigos, manual de cerimônias, concordância e dicionário. E ainda tem a harpa cristã, versão Almeida, revista e corrigida. Bom, o papel é aquele papel de Bíblia mesmo, tá? Então aqui tem a ficha catalográfica, é uma Bíblia que foi publicada em 2010 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A gente tem ela em várias cores, tem na cor preta, a capa, cor vinho, tem na cor azul, que é a minha, comprei na cor azul. Aqui a gente tem um índice, tá? E ela tem um índice tanto dos recursos como também dos livros da Bíblia. Prefácio dos editores, prefácio da tradução, lista de colaboradores, são pastores ligados aí às Assembleias de Deus, em sua maioria. Tem alguns estudos ministeriais ao longo do texto bíblico, tá? E são vários estudos, né? Que trabalham, por exemplo, os dons ministeriais, o pastor é a chave para uma escola dominical vibrante. Então, esses estudos são ligados a ministério. Ministério pastoral, ministério de obreiro, o ministério do pregador da palavra de uma forma geral, tá bom? Então, são estudos muito interessantes que vocês encontram ao longo do texto bíblico. A gente tem aqui o número da página de todos esses estudos. Aqui tem um guia te mostrando como utilizar os recursos da Bíblia Obreiro Aprovado. Então tem a síntese dos livros, os artigos pastorais, que foram esses aqui que eu mostrei no índice, o manual de liturgia, uma concordância, dicionário bíblico, harpa cristã. E além disso tem mapas também. A abreviatura dos livros. De cara a gente tem aqui um estudo, ministro e líder de ministros. Geralmente os estudos eles estão aqui nesses quadros na cor cinza. E aí nós entramos no texto bíblico. Então, de cara aqui a gente tem algumas informações muito importantes. Bom, já a Bíblia do Obreiro, da editora SBB, ela também tem uma encadernação bem interessante. Deixa eu colocar ela aqui lado a lado. Folha de rosto. Ficha catalográfica, ela foi publicada em 2007, ou seja, a Bíblia do Obreiro é mais antiga que a Bíblia do Obreiro Aprovado, tá? Aí tem aqui um índice geral dos livros e também dos recursos que ela possui. E a gente já entra, aliás, tem um prefácio aqui da tradução Almeida, revista atualizada, e já entramos no texto bíblico, Antigo Testamento, tá bom? Então ela não tem nada no início, como tem a Bíblia do Obreiro Aprovado. Vamos agora para o texto bíblico na Bíblia do Obreiro Aprovado. Então a gente parou aqui, Antigo Testamento, e aí a gente entra no texto bíblico. Tem introduções, na verdade são sínteses, né, de cada livro, mas traz assim informações bem relevantes, como vocês perceberam. E em seguida a gente já entra no texto bíblico. Gente, é um tamanho de letra bem assim pequeno, né? Eu até dei um zoom aqui para vocês visualizarem, porque realmente é uma Bíblia que tem uma letra pequena. Olha só o texto bíblico, é verso embaixo de verso. Não é uma letra grande, é uma letra pequena. E na lateral a gente tem várias referências cruzadas, é um ponto positivo, né? Então uma Bíblia com um tamanho de letra pequeno. Passando aqui nas páginas a gente percebe que não tem notas de rodapé, como vocês perceberam, mas ao longo do texto bíblico vocês vão encontrar esses estudos ministeriais, por exemplo, a mordomia dos olhos, aspectos teológicos que norteiam a conduta cristã. E são estudos bem exaustivos. Então vocês vão encontrar vários temas aqui nesses estudos, como eu mostrei para vocês no início, ligados ao ministério. E cada livro tem uma síntese, falando um pouquinho aqui sobre... Deixa eu voltar aqui. Título, autor,
esferiação e a divisão do livro, tá bom? Preto e branco, como vocês percebem, duas cores, um cinza em cada quadro. Então é basicamente isso que a gente encontra aqui no texto bíblico. Não tem nota de rodapé. Então a diagramação é a seguinte: texto bíblico em duas colunas. Lateralmente a gente tem as referências cruzadas. E aí, ao longo do texto bíblico, a gente encontra aqueles quadros como esse, trabalhando um pouquinho sobre temas ligados ao ministério. Geralmente usa aí um versículo, uma passagem próxima para poder trabalhar o tema. São estudos bem pastorais, tá bom? Então, vamos chegar aqui no final. A gente está aqui no Novo Testamento, também outro estudo aqui de cunho pastoral. Vocês viram no índice que são vários estudos, né, que a gente encontra. Aqui em 1 Timóteo, um outro estudo, né? É um livro bem convidativo, né, para trabalhar temas ligados ao ministério. Aqui a gente tem Tito, Filemon, Hebreus tem outro estudo. Chegamos aqui a Apocalipse. Finaliza Apocalipse 22. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Bíblia do Obreiro Aprovado para a gente fazer mais uma análise. Já a Bíblia do Obreiro, ela tem um diferencial, que é o tamanho da letra. Vamos comparar aqui o tamanho da letra das duas. Olha que interessante. A Bíblia do Obreiro, da editora SBB, tem uma letra bem maior mesmo. Já a do Obreiro Aprovado tem uma letra menor. Então, a Bíblia do Obreiro, ela se destaca nisso, né? Embora são Bíblias com traduções diferentes. Então, a organização aqui, a diagramação do texto, uma diagramação muito boa para leitura, mas a Bíblia do Obreiro Aprovado tem mais referências cruzadas que a Bíblia do Obreiro, né? E a Bíblia do Obreiro não possui nenhum estudo, seja nota de rodapé, ou seja, quadros, ao longo do texto bíblico. É só texto bíblico mesmo, tá bom? Então aqui vocês vão encontrar só texto bíblico. A Bíblia do Obreiro Aprovado tem um fitilho de marcação de página, a do Obreiro tem 2. E o detalhe é que a Bíblia do Obreiro possui as palavras de Jesus em vermelho, né? Que é também um ponto bem interessante. Bom, então aqui a gente chega no final. Como eu disse para vocês, a Bíblia do Obreiro não possui nenhum estudo ou nota de rodapé ao longo aqui do texto bíblico, é só texto bíblico mesmo, mas o texto tem uma letra muito confortável, tamanho grande. E aqui a gente encerra o conteúdo do texto bíblico, tá bom? Então vamos marcar aqui. A Bíblia do Obreiro Aprovado, ela tem um outro diferencial aqui ao final do texto bíblico. Diferencial não, ela tem algo semelhante aí à Bíblia do Obreiro, que é a concordância bíblica. Ela tem uma concordância bíblica, a letra é bem pequenininha, como vocês perceberam, mas é uma concordância bíblica bem organizada, com bastante palavras. E depois a gente tem aqui um dicionário bíblico, também um pequeno dicionário bíblico, depois aqui da concordância, olha só. A gente também tem um dicionário, um pequeno dicionário bíblico na Bíblia Obreiro Aprovado. Depois do dicionário bíblico, a gente tem a harpa cristã. Então, pessoal assembleiano, pessoal de igrejas pentecostais, utiliza muito a harpa. Tem igrejas batistas também que usam, né? Geralmente os batistas usam cantor cristão, mas a gente tem a harpa cristã. E aí finaliza com um conjunto de mapas. Então, a gente tem esses recursos ao final da Bíblia Obreiro Aprovado. Vale ressaltar que essa Bíblia possui um manual de cerimônias também, tá? Onde se encontra esse manual de cerimônias? Eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente chega no final aqui do Antigo Testamento, a gente tem um manual de liturgia. Então aqui a gente vai ter um estudo completo sobre as cerimônias. Então tem um estudo sobre a ordem do culto, um estudo sobre culto de doutrina, como
se proceder, como executar, como fazer, culto de ação de graças, cultos de celebração, inauguração de templo, ordenação de obreiros. Então são estudos completos. Ele não traz só a liturgia, ele traz um estudo. Tem aqui sobre despedida de pastor, apresentação de crianças, batismo nas águas, Santa Ceia, casamento, culto fúnebre. Então olha só, tem muitas coisas interessantes para o obreiro estar se aprofundando. Tá bom? E já a Bíblia do Obreiro, vamos aqui para o final, que ela também tem recursos ao final, recursos bem parecidos, auxílios para o obreiro. Então ela tem primeiro aqui um guia para cerimônias especiais, dividido em 3 pontos: vida da igreja, práticas na igreja, vida cristã e datas especiais. Mas é apenas um guia, não é um estudo que você vai encontrar aqui. Então, na Bíblia Obreiro Aprovado, a gente tem um material mais completo para ajudar nessa parte aqui das cerimônias, né? Então aqui tem, por exemplo, instalação de um obreiro, instalação de um templo, a gente tem batismo, aniversário, casamento, olha só, tem uma página que traz apenas um esboço para cada cerimônia. Então na Bíblia do Obreiro Aprovado, a gente tem um manual mais completo. Depois a gente tem aqui uma concordância bíblica, com uma letra maior, né? Depois da concordância, a gente tem também um dicionário bíblico. Então, peraí, vamos chegar aqui no dicionário. Olha só, dicionário bíblico da Bíblia Almeida. E depois do dicionário a gente tem ainda uma pequena síntese de cada livro, mas é pequena mesmo, não é igual ao da Bíblia Obreiro Aprovado, que está antes de cada livro, lá na Bíblia mesmo. Mas aí a gente tem aqui uma cronologia bíblica, tabela de pesos e medidas, um guia sinótico dos evangelhos. Isso aqui é muito importante para você entender como aconteceram os fatos lá nos evangelhos. Um plano de leitura da Bíblia anual, leituras especiais, textos famosos da Bíblia, que a Bíblia diz sobre perdão, como encontrar ajuda na Bíblia. Então, a gente finaliza o conteúdo da Bíblia do Obreiro, da editora SBB. Bom, finalizando esse vídeo, quero dizer que em termos de conteúdo, a Bíblia do Obreiro Aprovado, ela tem muito mais conteúdo, realmente. Ambas são práticas, ambas têm tamanhos consideráveis, né, tamanhos bastante práticos para você estar levando para a igreja, porque são Bíblias tamanho médio. Tem um conteúdo muito legal na Bíblia do Obreiro Aprovado. O que, na minha concepção, destaca na Bíblia do Obreiro é o tamanho da letra do texto bíblico, o fato de ter aqui as palavras de Jesus em vermelho. Na minha opinião, um destaque muito importante também. Agora, vocês perceberam que elas têm algumas semelhanças, como, por exemplo, concordância bíblica, dicionário, tem o manual de cerimônias, mas a Bíblia do Obreiro se destaca no tamanho da letra, já que o texto também é Almeida, Revista Atualizada, e a do Obreiro Aprovado, na quantidade de estudos, tanto estudos sobre liderança, como no manual de cerimônias, que é mais completo. Então a Bíblia do Obreiro Aprovado, de forma geral, tem mais conteúdo, mas se você puder ter as duas, vai ser muito bom, porque cada uma tem particularidades interessantes para te auxiliar nos estudos. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.